Primeiro agradecer a paciência que vocês têm comigo, né? Que renova-se todo ano. Aí o convite, então, significa que vocês têm muita paciência comigo. Então, uma das coisas que nós temos é agradecer a oportunidade de estarmos aqui, dividindo um pouco de estudo dessa doutrina que nós abraçamos e gostamos, né? E, sobretudo, dizer que nós estamos aqui trabalhando para Jesus. O importante disso tudo é que Jesus tem que estar no nosso caminho e no nosso pensamento. Tudo isso nós estamos fazendo por Ele e para Ele, né? O nosso progresso depende disso. E também agradecer a Ele por dar a oportunidade a esses amigos espirituais de nos abençoar, de nos ajudar. E é esse o caminho que nós queremos aqui nessa tarde, de podermos confraternizar um pouco sobre a doutrina. E aí nós estávamos pensando que a maioria das religiões não precisa nem ser cristã, todas elas pregam o perdão, não é isso? Porém também o ódio, não é isso? Há aí um conflito, né? Até o cristianismo, até as religiões cristãs judaicas, ela tem o perdão, mas ela tem o castigo, né? Então a gente fica pensando nisso, como perdoar não é importante, é fundamental para o nosso progresso, né? O perdão não é uma questão religiosa, não é uma questão só da doutrina ou de doutrina, é um fundamento da nossa vida de convivência e de progresso. E a doutrina vem mostrar isso, que é muito além das coisas materiais. Aí a pergunta que fica: por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Porque às vezes é fácil perdoar um filho, a esposa, dentro de casa, ou às vezes não também, né? Mas certas situações maiores que acontecem com a gente, ou mesmo socialmente, existe uma dificuldade do perdão, não é? Eu, por exemplo, sinto a dificuldade do perdão. Acho que vocês estão mais adiantados do que eu, né? Mas eu ainda sinto uma dificuldade de perdoar. Mas por que a gente não entende o perdão? Aí nós falamos que somos seguidores do Cristo. Estamos aqui o tempo inteiro falando isso. Aí, engraçado, ele nos dá a receita. O problema é que nós não acompanhamos essa receita, né? Nós não acompanhamos a receita do Cristo. E aí, todo mundo sabe dessa história, só para repetir, que o Gandhi dizia que podia acabar todas as leis do mundo, mas se nós observássemos o Sermão do Monte, o mundo seria outro, não é? É o roteiro. E lá no Sermão do Monte, Jesus explica, se nós formos entender, o porquê que nós ainda não perdoamos até hoje. E é o tema da noite. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí Jesus fala assim: aí Allan Kardec coloca, logo no início, coloca o capítulo 10 em bem-aventurados que são misericordiosos. E começa aquela frase de Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. A condição para que eu tenha misericórdia, eu tenho que dar. Não é isso que Jesus está falando? É isso que ele quer dizer. E continua Kardec na explicação de Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se perdoardes aos homens, se não perdoardes os homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Aí nós vamos entender um pouquinho por que todas as religiões falam em perdão e em castigo.
Porque na realidade, além do Cristo falar, está na nossa consciência que se eu não consigo perdoar, não é que Deus vai me castigar. A própria lei natural vai fazer com que eu também não adquira a misericórdia. Porque o que acontece que eu não perdoo? A resposta do Cristo está aqui. Porque eu não tenho misericórdia com o meu irmão. E se nós vamos observar os problemas que nós estamos passando no mundo atual, de toda ordem, familiar, social, político, econômico, qualquer ordem educacional, é porque está faltando misericórdia. Eu quero para mim, né? Para o outro está difícil. Eu não olho o meu irmão como irmão, né? Eu olho como outro, aquele, não é assim que a gente fala? De casa não, de casa é meu irmão, do centro é meu irmão, do protestantismo é meu irmão, mas não é da minha fé, não é meu irmão, é no meu trabalho, aquele colega de trabalho, o colega de trabalho não é irmão, então nós não vemos o outro com misericórdia. Aí a dificuldade de nós perdoarmos. Quando o outro me ofende, que eu acho que ele me ofendeu, porque tem isso, na grande maioria, eu acho que eu fui ofendido, porque saiu de um padrão determinado ou pré-determinado por mim, ou pela sociedade, ou pela família, ou pela religião, então eu me sinto ofendido, mas eu não olho o contexto do outro. Eu não olho o contexto daquela pessoa, o porquê que ele fez aquilo. Aí falando do Mestre Jesus, ele dá um ensinamento de como é essa misericórdia, né? Quando ele estava lá na cruz, ele falou assim: olha só, vocês estão me matando, vocês vão ver, na próxima vida vocês vão voltar para resgatar. Ele falou isso? O que ele disse lá? Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. A expressão da misericórdia. Tem gente que diz assim, a expressão da humildade também, mas mais a expressão da misericórdia. Ele teve compaixão daqueles que estavam fazendo a maldade com ele. Eu tenho compaixão de quem faz maldade comigo? Tem nada, né? Aí eu quero viver como Cristo ensinou. Mas eu ainda não estou preparado para isso. Eu vivo no mundo de provas e expiações. Espera aí. Eu vivo no mundo de provas e expiações para aprender e fazer isso. A dificuldade existe, mas não está dizendo que eu não possa fazer e que é impossível de fazer. Então nós precisamos entender isso. E o nosso companheiro Kardec, ele dá uma coisa mastigadinha para a gente. Olha só o que ele diz. Como diz umas igrejas protestantes, isso é forte, irmão, né? Ele diz assim, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Eu sou da paz, comigo não quero conflito, não quero guerra, mas aquele cara não é brincadeira não, aquele, não é ele não, aquele cara, olha só, não teve misericordioso, então não é brando nem pacífico. Aí a gente chega para o outro, que você viu o que fulano fez, arrumou uma confusão, depois diz que eu não quero briga, mas dá para você aturar isso? Aí a gente tem que se dar assim, né? Porque olha só, continua Kardec. Ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha aqui que história interessante. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. Quero deixar bem claro que não é Sérgio que está falando isso, tá bom? É Kardec, depois nós temos que brigar com ele no plano espiritual, porque é ele que está dizendo que a falta de misericórdia denota a alma sem elevação e sem grandeza, na qual eu concordo. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para cima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa,
de sombria suscetibilidade e cheia de fel, e a outra é calma, toda mansidão e caridade. Olha só que coisa. Por que a gente se ofende à toa? É essa suscetibilidade que Kardec está falando. Às vezes a pessoa não falou nem de maldade, né? Não era nem para nos ofender, mas eu levo tudo a mal. Às vezes um companheiro chega no centro espírita, vai falar alguma coisa para você, aí vai falar para mim: Sérgio, olha só, você falou uma bobagem ali naquela palestra, errou alguma coisa. Então por que você não fez no meu lugar? Né? A gente já vai logo ofendendo, vai ficando. Agora você vê, chegou ontem, quer sentar na janela, vai falar: o que tem sentar na janela? Mas a gente vai se ofendendo. Isso é cristão? Isso é seguir o Cristo? Por isso que a gente não consegue perdoar, porque a gente não se coloca no lugar do outro. A misericórdia está em nós nos colocarmos no lugar do outro. A gente fala assim, socialmente, nós estamos, o julgamento, que nós vamos falar aqui. Porque aqueles nossos companheiros, principalmente os garotos, né, estão aí, não tem... a gente não pode mais andar na rua, que a gente está sendo roubado, que a gente está isso. Alguns falam assim: tem que matar, tem que matar, porque acaba logo com isso, não tem jeito. Aí eu falo assim para alguns companheiros de trabalho: olha só, se tem que matar, está na hora de jogar uma bomba atômica na Terra e acabar com todo mundo. Tem que exterminar os humanos daqui. Porque quem aqui não erra? Quem aqui não é, entre aspas, bandido? Não de roubar, de assaltar, de matar o outro. Mas no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, quando a gente desencarna, o que o espírito sente no desencarne? O que ele diz? Liberdade. Porque esse corpo aqui é uma prisão. É como se um passarinho estivesse na gaiola, não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Então a gente se liberta de uma prisão. Então o nosso corpo é uma prisão. Os espíritos dizem para a gente: então por que eu estou preso? Porque eu estou no planeta de provas e expiações. Eu estou dizendo que a gente tem que concordar com aquele erro de forma nenhuma. Não é isso não. As leis humanas estão aí para isso. Mas o que eu não posso, que nós vamos ver aqui, é emitir vibrações de ódio, né? De sustentar coisas que o Cristo não ensinou, porque é assim mesmo. Não, nós sabemos das dificuldades, ninguém aqui está defendendo ninguém. O que a gente está defendendo é a ideia do Cristo. Errou, Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Olha só, o item 5 diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Isso aqui existe uma coisa que a gente não consegue raciocinar. Ele está dizendo aqui que quando alguém tem alguma coisa contra a gente, essa pessoa pode entregar a gente ao juiz. Aí a gente vê logo as questões de vida passada, de espírito desencarnado. Mas vamos refletir um pouquinho em cima disso aqui. Quando Jesus fala isso aqui, Ele está dizendo quem? Alguém percebeu de quem que Ele está falando? Vou fazer a pergunta para ficar melhor. É só de quem fez o mal ou de quem recebeu? De quem recebeu também, né? Por que eu estou falando isso? Vamos refletir. Olha o que Ele diz. Vamos repetir o que Jesus diz. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Quem que Ele está mandando reconciliar? Nós, não é isso? Quem foi ofendido. Eu fui ofendido ou quem me ofendeu, mas eu fui ofendido. Então Ele manda que nós não desencarnemos com problema com o outro.
Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, sem problema nenhum, tá? Nós estamos aqui para estudar. Mas não é isso que Jesus está falando? Reconciliai-vos. Ele não está dizendo assim, olha, se você ofendeu o seu amigo, vai lá e... Não, reconciliai-vos. Ele diz que a gente não pode desencarnar com problema com o outro. O que eu concluo disso? Que eu posso virar um obsessor. Né, Belmira? Posso ou não posso? Vou botar Belmira no meio pela amizade que nós temos, né? Aí Belmira me faz alguma coisa errada, que eu me ofenda. Eu desencarno com raiva dela. Não fui eu que fiz a ela. Eu persigo ela a vida inteira. Não é isso? Quem virou obsessor? Ela que me fez mal ou eu que fui ofendido? Já refletiram sobre isso? Que nós podemos virar obsessor? Olha... As obsessões geralmente é desse modo, não é do modo de quem ofendeu, é do modo de quem foi ofendido. Então nós precisamos ter consciência disso, da misericórdia com o outro, porque senão nós é que vamos sofrer as consequências. É isso que eu quero dizer. A gente é ofendido, fica com aquilo dentro da gente, remoendo, a gente desencarna e vai perseguir o outro. E isso não é porque muitas vezes nós queremos, não, porque está no nosso espírito e é atração. Ah, mas eu sou espírita, quando eu desencarnar não vai acontecer isso. Será que não vai? Será que não vai? Tomara que não aconteça com vocês, mas eu tenho medo de acontecer comigo, né? Então olha o que o Cristo está nos ensinando. A gente precisa parar e refletir os ensinamentos do Cristo, que é muito além daquela coisa que a gente fica conversando, que é muito bonito, que a gente não faz, né? Perdoar, que é muito complicado. A gente precisa parar e entender a que ponto. Se nós olharmos o outro com misericórdia, não quer dizer que eu vou aceitar, mas pelo menos aquilo não vai ficar dentro de mim, né? Porque a gente também não vai concordar com tudo de errado que o outro faz. Nós vamos ver isso aqui, né? Porque aí Kardec explica isso dizendo assim: na prática do perdão, como em geral no bem, não há somente o efeito moral, que a gente tanto prega e não faz, né? Há também um efeito material, que é isso que a gente está falando aqui. Independente do desencarne, eu sempre digo uma coisa que eu já vi. Vocês acreditam que tem gente que morre de raiva? Morre de raiva, né? A pessoa entra numa confusão dentro de casa, um pai, uma mãe, não sei o que, com um filho, aí é hipertenso, né? Aquilo me subiu o sangue, né? Assim que a gente fala que está com raiva, não, me subiu o sangue, né? Parece que o sangue não sobe e desce, me subiu o sangue, me esquentou. A pressão vai às alturas, a pessoa dá um AVC, dá um infarto, morreu de raiva. Eu fico imaginando como que deve ser a chegada no plano espiritual dessa pessoa. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é porque nós somos espíritos que nós estamos livres, não. Por isso que nós precisamos refletir. Por isso Emmanuel ensinou a Chico a água da paz, que era para ele não infartar, né? A água da paz que nós estamos precisando, porque nós não temos misericórdia com o outro. Meu Deus, ele me fez isso, meu Deus, é ele que vai ter que resgatar, né? Não sou eu. Vou embora. Já melhora, não melhora? Não vou ficar com aquilo no meu coração. Aí eu vou para casa pensando, não durmo. A minha esposa está aqui, ela sabe que eu falo assim, olha só, ela começa a falar, não sei o que, porque amanhã tem que fazer na hora de dormir eu não penso em nada. Minha cama é o lugar de descanso. Aí eu vou levar para a cama o que o outro me fez? De forma nenhuma. Na minha cama eu vou orar a Deus, Senhor, que eu possa dormir do jeito que eu durmo todo dia, do jeito que eu deito e amanheço. Às vezes ela passa mal, nem vejo, porque eu durmo direto, graças a Deus. E eu quero, porque senão a gente leva para a cama, isso faz mal fisicamente a gente. Gente, perdoar é remédio. Perdoar é remédio para a nossa vida. Não é uma questão religiosa, não é uma questão só moral, como disse Kardec, não é uma questão bonita de igreja, de religião, de espiritismo, não. Aí, falando do meu lado profissional, como que eu vejo chegar onde eu trabalho, as pessoas já têm os seus problemas
lá mesmo de vida passada ou dessa, aí em casa tem um problema, aí tem que parar no hospital psiquiátrico amarrado, perdendo a dignidade, porque não perdoou. Fulano quer roubar minhas coisas, não sei o que, odeia, dizendo que odeia, né? Aí o ódio se transforma numa doença psiquiátrica. Nós temos que ter cuidado. Perdoar, como eu disse, é fundamental para a nossa vida de progresso, não é isso? Precisamos entender isso o mais rápido possível. E como? Diz aqui, Kardec continua com uma passagem de Jesus: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizei ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Outra coisa, né? Quando Jesus fala hipócritas, eu acho que isso é o que mais está balançando o mundo inteiro, a nossa hipocrisia. Todo esse problema que nós estamos passando é porque nós achamos que tudo está errado, só eu que estou certo. Não tem ninguém certo, só eu. E muitas das vezes eu faço tudo e às vezes é pior, porque eu tenho conhecimento. Aí eu começo a julgar. Aí a gente lembra que está aqui, mas nós vamos passar rápido, né? Cada hora a gente lembra da mulher adúltera, né? Jesus fala o que para eles? Quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. Alguém atirou? Só que até hoje a gente atira pedra, não atira? A gente atira pedra ainda no outro, como se nós fôssemos santos. Isso é que é o grande problema, que ele diz que nós somos hipócritas, porque nós não somos santos. E muitas vezes nós não matamos, graças a Deus, nós não roubamos ninguém, mas para refletir quantas palavras nós fizemos destruir a vida de outra pessoa. Quantas coisas outras foi o suicídio, não é? Às vezes a gente acha que não, às vezes no trabalho, uma fofoquinha leva a pessoa a perder o emprego. A gente não vê que nós temos problema. Agora, se o outro chegar para mim e falar assim: Sérgio, você é isso, é aquilo, já vem você falar do meu mal, né? Parece que você não tem. Quer dizer, nós não vemos nunca que esse negócio da trave no olho não é aquela história que a gente vê na internet com a pessoa com, né, tem uma foto horrível, todo mundo vê na internet, até quando mostra aquele rosto com a pessoa com um pedaço de pau enfiado no olho. Não é nada disso, né? Aquilo ali é uma representação errada. Aqui a trave que ele está falando é uma coisa que tapa a nossa visão, né? Não é enfiar no olho, é que tapa no olho, tapa a visão da pessoa. Então a gente só olha para a gente mesmo, tipo um espelho, né? Só me vejo. O outro não, o outro é cheio de defeito. Já viram? Em casa, né? Em casa tem muito disso, nas casas. Criança principalmente, ou adulto, mulher, marido. Porque eu não aguento mais falar com meu marido, né? O marido está errado. Aí o marido chega e fala assim: que eu não aguento mais a mulher. Aí o filho chega: porque minha mãe, meu pai, é isso, aquilo. Em casa, todo mundo é culpado de tudo e todo mundo é vítima de tudo. Vocês já perceberam? Não existe ninguém culpado dentro de casa e não existe vítima, né? Porque todo mundo culpa o outro por alguma coisa. Tem um comercial que eu achei interessante, estava falando para ela ali. Acho que é da Caixa Econômica, aquele do acho que é da Caixa Econômica. Todo mundo deve ter visto, é recente. Aí a mãe está lá lendo, né? Aí o garoto está jogando videogame, você já deve ter visto, né? Filho, troca a lâmpada para mim, que a lâmpada. Aí o garoto vai lá: tá. Aí ele tira a lâmpada da abajur que ela está lendo, vai e troca a lâmpada. O que ela faz? Eu acho aquilo interessante. Não era o sentido
do comercial, mas eu vi ali o sentido moral, que não era para ver, mas eu vi. Aí eu falei para ela, você tem que fazer isso comigo, amor. Aí ele fala assim, a mãe fala assim, obrigado, filho. Ela ficou sem ler, né, no escuro, mas ela agradeceu porque o filho fez. Aí eu falei assim, amor, faz isso comigo, tá? Quando eu fizer errado, você também fala. Mas não é assim, o sentido não era esse. Aí vai mostrar outra coisa lá, mercadológica, material, mas eu vi um sentido moral ali. Pelo menos ela pensou assim, ele levantou e fez. Me deixou sem ler, mas ele levantou e fez. Se é numa situação normal, como é que ia acontecer? Uma confusão danada. Você tirou, estava lendo, não era. Você não sabe onde tem uma lâmpada dentro dessa casa, aí começa a confusão, né? Eu achei interessante isso, que ela agradece, mesmo tendo feito errado, ela agradece, né? O quê? Se nós formos olhar isso aí, ela teve misericórdia com o erro do filho. Ela teve misericórdia com o erro do filho. Ela foi misericordiosa com o filho. Coitado. Ele não sabia onde estava a lâmpada. Pelo menos ele tentou, foi lá, tirou da abajuca. Ele nem percebeu que eu estava lendo. Não percebeu mesmo que ele estava no videogame. Não percebeu. Mas olha como também é um exemplo. Não é isso? É um exemplo. Assim meio capenga, mas para a gente entender um pouquinho, que a gente precisa entender o outro, senão a gente vai se ofender com tudo, não é isso? E aí Kardec coloca uma parte que eu acho interessante, deixa eu achar aqui qual é, 16, que é uma parte 16, sobre, já pulei, foi por isso que eu não estou achando, está aqui. É uma comunicação de um espírito sobre também a indulgência, porque além da misericórdia, a gente tem que ter indulgência com as pessoas, indulgência com os defeitos alheios, porque nós precisamos dessa indulgência. Nós precisamos também que os outros nos entendam, para que até a relação familiar, religiosa, do trabalho, social, corra da maneira melhor possível, né? Não haja conflito, porque se a gente passar a entender outro, por isso que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, lá nas sociedades propriamente dita, logo no início, ele fala sobre as sociedades, ele diz uma coisa que eu sempre digo, que a gente não tem que aplicar aquilo ali só na casa espírita, porque ele fala das casas espíritas, mas a gente tem que aplicar isso na nossa vida, onde ele diz que nós temos que ser uma grande família, né? Está lá no Livro dos Médiuns, as sociedades têm que ser como uma grande família, todos serem como uma família. E eu acho que isso não tem que ser só a casa espírita. A gente tem que ir para o nosso trabalho pensando que a pessoa não é meu irmão, só meu irmão em Cristo, como diz o outro. Meu irmão até de sangue, isso foi mesmo, né? Nós somos reencarnacionistas. Eu vi aquela pessoa como se fosse alguém da minha casa, literalmente, da casa de hoje, não da casa do pai, da casa de hoje, né? Que está fazendo bem comigo, está brigando comigo como um irmão. Daqui a pouco está tudo bem, igual criança não briga, daqui a pouco está todo brincando, e a gente precisa ter esse tipo de indulgência, porque as pessoas vão falar isso da gente. Mas que pode isso? Fulano te fez um monte de coisa e você está lá, né, de coisa com ele. Tudo bem, deixa as pessoas falarem, deixa, porque o Espírito diz assim para a gente, Espírita, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, do qual bem poucos fazem uso. Bem poucos fazem uso, diz ele. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, falar deles ou divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com a pérfida intenção. Olha só o que ele quer dizer. Às vezes,
nós sabemos de uma dificuldade de um companheiro. Aí eu vou lá e conto. Não, a gente precisa falar isso, que é para o companheiro acertar. Aí a gente começa a espalhar. Aí aquele irmão, aquele outro companheiro, que já tem um problema com aquele outro irmão, aproveita, não é isso? E espalha para todo mundo aquele problema. Não na intenção de ajudar, na intenção de quê? De desmoralizar o outro. E aí, quem é culpado disso? Nós. Porque nós não tivemos misericórdia. Quando eu chego, às vezes eu falo assim, vou te contar uma coisa, Marquinhos, que eu sei que você é de confiança. Mas só que o Marquinhos tem uma outra pessoa de confiança, não tem? Tem, todos nós temos. Aquela pessoa de confiança tem outra de confiança. Eu lembro quando a gente estudava a respeito disso, para a gente ter cuidado com o que a gente fala, ter essa indulgência. A gente tinha uns livros que tinham umas historinhas de fundo moral, e uma da coisa, o marido queria pegar a mulher, porque todo mundo dizia que ela era fofoqueira. E ele não tinha certeza se a fofoca partia da mulher. Então o que ele faz? Ele acorda de madrugada e diz para ela que botou um ovo. E foi trabalhar. Aí ele falou assim, não conta isso para ninguém, para ninguém. Ele pegou um ovo, levou e mostrou a ela. Não tinha botado nada, era só para testar a mulher. Só que ela tinha comadre, que era de confiança. Só que ela disse que ele tinha colocado 2 ovos. Quando ele volta para almoçar meio-dia, o apelido dele já era Zé Galinha, tinha botado 1 dúzia de ovos. Estava falado no lugar. Era uma historinha que tinha de fundo moral. Aí lá no final estava escrito assim, quem conta um conto aumenta um ponto, para a gente poder aprender, era de fundo moral. Mas olha como isso destruiu a vida do marido dela, que ela tinha uma pessoa de confiança. Faltou o quê? Indulgência. Com o próprio marido, que se ela tivesse percebido, ela ia pensar assim, não, ele não botou ovo, ele não é galinha, se tem alguma coisa errada aí. Ela nem pensou, a história, peraí, tem alguma coisa errada. É o que a gente deve fazer. Por que aquela pessoa fez isso? Algum motivo tem. Algum motivo tem. E assim, rapidinho, nós estamos falando desses nossos companheiros, que, especialmente os garotos de hoje em dia, que às vezes pegam as nossas coisas para poder, por qual motivo? Aí eles vão usar droga, vão usar não sei o quê, aí a gente fica assim, tem que prender, tem que matar. Aí a polícia, às vezes com razão, tem que entrar em certos locais, acaba matando, mas aí existe um componente que ninguém corre atrás do principal. Os que começam o problema lá na ponta. Eu estava vendo a reportagem de um rapaz que chegou na rodoviária, não sei se vocês viram. Ele chegou com um pacote de êxtase, Aí, foi isso? Foi êxtase. Aí ligaram para a polícia prendeu o cara e fizeram um cerco no Rio, descobriu para quem ele ia distribuir. Mas eu fiquei pensando, esqueceram de perguntar de quem que ele trouxe, de quem ele comprou, não é? Aí que eu digo, nós começamos o mal. Um pedacinho assim, ele se transforma num grande coisa que nós mesmos seremos afetados lá na frente. É isso que eu quero dizer. Estou aqui defendendo ninguém não, estou falando que a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa e com a misericórdia que a gente tem que ter. A gente precisa ter misericórdia. E a misericórdia também não significa que a gente tem que ir lá passar a mão na cabeça. Não, vem cá, leva o meu mesmo, que eu sou espírito. Não, que é isso? Eu vou proteger mesmo. Se está acontecendo ali, eu não vou passar. Os espíritos dizem isso, não vou passar. Mas eu não posso ficar alimentando certas coisas, porque essa coisa vai virando uma coisa muito maior. Muito maior. A gente precisa quebrar isso aí. Quebrar. Porque a gente precisa ter misericórdia com os outros, porque nós precisamos da misericórdia. Porque se alguma hora acontecer na minha casa, ninguém vai ter misericórdia, não. Ninguém vai ter misericórdia de mim. Eu sempre brinco com ela, negócio de misericórdia, no meu trabalho, a gente fala muitas coisas dos outros, eu trabalho, às vezes não dá, eu falo assim, se acontecer uma coisa comigo, a gente estava até conversando isso, fala para ela,
escreve logo para todo mundo, já fala para a família, porque eu estou nessa área de risco, porque a primeira coisa que vai sair por aí é assim: Sérgio é espírita, mas olha só o que ele fazia, morreu doente por causa de coisa, né? Que ninguém vai saber da exposição que eu passo no meu trabalho. Rapaz, fazia palestra lá no GECAL e ele enganava todo mundo. Ninguém vai perguntar para a Ivete, para a minha família, será por que ele teve isso, né? Aí vão ter que dizer, não, exposição. Era exposição ao trabalho dele, no momento ele não conseguiu. Porque a gente tem mania de julgar antes de saber o porquê das coisas. E isso é muito complicado, né? Eu sempre comento isso no nosso grupo, que eu falo, gente, olha só o cuidado que a gente tem que ter com as coisas, né? Aí, para a gente encerrar, porque são 15, né, para as 6, para as 7, né, que eu tenho que encerrar. Senão eu falo demais, né, Belmiro? Belmiro sabe que eu falo demais. Então, diz aqui, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pergunta assim: ninguém sendo perfeito, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Porque tudo que eu falei aqui parece que a gente não tem nada, a gente não pode falar nada. O mal está por aí, a gente está vendo, fica quieto, que você não tem nada com isso. Também é assim? Não é bem assim, né? Não é bem assim, não é assim não, vamos ver. Olha o que responde São Luís: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Nós não temos que trabalhar só pelo nosso progresso, não. Progresso de todos. Se eu sei que alguém está fazendo alguma coisa errada e eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades, eu tenho o dever de ajudar como cristão. Dever de ajudar. Como? Eu não sei. É o momento de cada um, né? Como fazer? Não existe receita de bolo, não, gente. Isso é história. Eu estou aqui não é para dar receita de bolo, a gente está aqui para estudar. Porque cada caso é um caso e cada momento é um momento. Não é isso? Às vezes uma palavra serve, às vezes um grito serve, né? Um grito no bom sentido. Não! Né? E aí? E ele diz assim: e sobretudo aqueles cuja a tutela vos foi confiada. Aí é filho, família, amigo, né? E ele diz assim: mas por isso mesmo deveis fazê-lo, olha só, com moderação, para um fim útil. Tem que ter um fim útil, né? Não como mais das vezes, como a gente faz sempre, pelo prazer de denegrir, aquilo que eu já disse ontem. Muitas vezes a gente fala, repreende o próximo só para denegrir. Isso estava engasgado aqui, ó, na minha garganta, estava doido para dizer umas verdades para você, como se eu fosse dono da verdade, né? Aí o outro também está doido para dizer uma verdade para mim, porque é verdade o que ele quer dizer de mim, e aí como é que fica? Não é isso? Aí ele diz assim: neste último caso, a repreensão é uma maldade, diz São Luís, né? No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outro deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será que aquilo que a pessoa fez comigo realmente eu não merecia? É isso que São Luís está dizendo? Será que foi mesmo uma ofensa ou foi um alerta? Não é isso? Será que a pessoa não estava me alertando ou estava me ofendendo? Porque às vezes, aí é a misericórdia. Às vezes aquela pessoa fala daquele jeito. Não é isso? Às vezes aquela pessoa chega mesmo gritando, falando. Eu sempre digo, já falei isso aqui, que eu lembro que eu já falei isso aqui. Se alguém, hoje em dia meu pai está no plano espiritual, mas tem meu irmão aí, né, que já fez, parece, se juntar, quando juntava então, meu irmão e meu pai, os vizinhos passavam assim, falaram assim, ainda bem que a gente já conhece, que a gente pensava que vocês estavam brigando, né, porque a nossa conversa, o decibéis, quem tem problema de ouvido, ia ter problema, porque um querendo falar mais alto do que o outro.
Então, se você chega, às vezes comigo lá no centro, eu falo isso, o pessoal já sabe, já começa, ou quem está do meu lado me dá um tapa, ou então, que né, existe lá na reunião do Seu Mal Não Penso, né, o Júlio também já ouviu, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quando eu estiver falando muito e alto, por favor, porque é uma questão de educação, é assim, né? Eu fui mal educado na voz, tanto que agora eu estou com problema, estou rouco, né? Esses dias estou tendo muito problema com isso, mas é um problema. Então, muitas vezes, a gente vai chegar e vai falar com o outro alguma coisa, a gente começa assim, porque você sabe como é que é. Aí a pessoa deixa, a gente se empolga, e aí a voz começa, né? Caramba, Sérgio me deu uma bronca. Não dei, cara, né? Não dei. Aí você vai ter misericórdia comigo de falar assim, Sérgio, pode baixar que eu não sou surdo, né? Pode baixar. Aí nós vamos baixando. Aí é que está a repreensão legal que ele está dizendo aqui. Gente, alguém concorda? Eu estou falando alguma coisa errada? Não tem problema nenhum não, tá? Posso pedir eles para me reprimir, não posso, meu medo? Então, não tem problema nenhum, gente, tá? Não fica constrangido com isso não, pelo amor de Deus. E para a gente ir lá para o final, ele diz assim, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. Olha só, a resposta também de São Luís. É muito delicada essa questão, não é? E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha só, o que é a caridade bem compreendida? Ele diz, se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Mesmo assim, nós temos que pensar ainda em julgar, em falar mal do outro, porque, sobretudo, temos que seguir a receita do Cristo, misericórdia. Misericórdia com o outro, senão nós não teremos misericórdia. Essa é que é a verdade. E para encerrar a frase que eu comecei, perdão é fundamental e medicamentoso. Que Jesus nos abençoe.